Gênesis 2, de 1 a 15. Essa palavra, irmãos, Deus me deu um pedaço dela lá no bambu. Comecei a meditar. Eu ouvi 2 ministrações, ano retrasado, a respeito desse assunto. E ouvi recentemente uma ministração de uma outra parte, tinha nada a ver com o que Deus tinha ministrado ao meu coração. Então, essa palavra é um ajuntamento. Essa palavra, ela traz uma unidade da revelação de Deus em algumas vidas que me edificaram bastante. E eu confesso aos irmãos que eu vou tentar concluí-la, porque essa palavra mexeu demais comigo. Ela mexe com a gente porque ela traz a visão da origem. Ela traz a visão de Deus. Ela não traz uma visão primária do homem. Ela traz uma visão do céu. Então, tudo que a gente vai falar do céu, a gente é mexido. Então, eu quero que você abra o seu coração, você não se distraia, evite sair, evite se movimentar. Por quê? Porque talvez você, ao sair, você perca alguma parte aqui que você talvez não faça tantas conexões. Então, deixe o Espírito ministrar seu coração, interaja aqui comigo, porque eu preciso também que a igreja venha junto, porque é um assunto muito importante para os nossos dias, ainda mais do que temos visto e percebido no mundo. O texto começa assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Para um pouquinho, olha aqui. Quando você lê essa palavra descansar, ou descansou 2 vezes, algumas pessoas têm em mente de que Deus tirou férias, colocou uma rede e uma água de coco e tirou, saiu ali. Esse descansar em Deus, ou esse descansar de Deus, não tem a ver com Deus dormindo e um Deus parado. Deus é onipresente, todos os lugares. Deus é onisciente, sabe o que todo mundo pensa. Deus é onipotente, tem todo o poder. Então, na visão da terra para com Deus, nós precisamos entender que essa palavra aqui, Deus não estava dormindo. Deus, na verdade, estava desfrutando, participando daquilo que Ele havia criado. Como, por exemplo, se você tem ali uma obra, você constrói uma casa ou reforma um cômodo da sua casa. Por exemplo, vou dar um exemplo bom, né? Você vai lá e tem a casa, de repente você vai lá e reforma ou constrói a churrasqueira. O que um bom churrasqueiro vai fazer, Vini? Churrasco, glória a Deus por isso, né? Quem não tem churrasqueira pede pizza, aleluia. Então você vai fazer o quê? Você vai desenvolver desfrutar daquilo que você construiu. A mesma coisa é com Deus. Deus construiu e Deus estava desfrutando, porque vai ser, isso é muito bom. Então, quando ele fala esse descanso, não é que ele tira férias e vai dormir. Ele estava participando daquilo que ele construiu, e ele estava tendo um momento de prazer também naquele momento ali. Amém até aqui? E aí ele abençoa o 7º dia e o santifica. Verso 4. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Diga assim comigo: um rio que irrigava
o jardim. E depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. E essa parte aqui, Deus ministrou muito ao meu coração. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Vou repetir isso aqui. Pison percorre a terra de Havilá, onde existe ouro. Ouro é pobreza ou riqueza? Riqueza. Eu ouvi um pastor dizendo, não sei se é verdade, mas ele é tão de Deus que eu acreditei nele. Todo o ouro do mundo cabe em 2 piscinas olímpicas. Pesquise e vê se está certo. E eu fiquei impactado com isso. Tanto ouro que a gente pensa que tem no mundo, mas em 2 piscinas olímpicas. Não sei se é de 100 metros ou de 50 metros. Vou chutar que é de 100 metros, porque tem muito ouro no mundo. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que tem tanta riqueza assim. A gente mede as pessoas pelo que elas têm. E na verdade está falando aqui que nessa região já tinha ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix, outra pedra preciosa. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre para o lado leste da Assíria é o Tigre. E o 4º rio é o Eufrates. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Feche seus olhos, por favor. Pai, essa aqui é a tua palavra. Nós temos um tempo aqui, mas eu quero que o Senhor, que é o Deus atemporal, que está fora do tempo, venha ministrar em nossas vidas neste tempo aqui. Nós consagramos a nossa vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa introdução, precisamos entender algumas coisas. Quando Deus, Ele criou todas as coisas, muitas vezes nós temos uma visão de que Deus, Ele fez de uma forma espacial, uma forma mágica, algo de foi colocando a mão e foi dando ordem, as coisas elas foram surgindo, meio Nárnia da vida. Muitas pessoas têm essa mentalidade. Deus foi falando e as coisas foram assim, tudo sendo foi criado. E meditando um pouco profundamente no texto, sem ler comentários, inclusive, eu tenho me exercitado a ler o texto, a desenvolver o texto e atravessar o texto, e o texto me atravessar. Às vezes, nós somos levados os pensamentos dos teólogos, e não há erro nisso. Eu uso e faço isso, e ensino os meninos, desenvolvo isso com eles. Mas eu também tenho entendido já há algum tempo que nós podemos ler a palavra, nós podemos entrar nesse texto, e esse texto mexer profundamente conosco, sem que a gente já crie já algumas coisas já na nossa cabeça, meio que prontas já. Não faz sentido para você? Você lê a palavra e você fala assim, nossa, eu entendi isso ministrou tanto ao meu coração, sem já uma intervenção de um estudioso. Mas às vezes nós precisamos saber contexto, às vezes a questão territorial, os anos, as datas, isso tudo para nós é muito importante. E pensamos numa criação como se fosse um filme de Hollywood. Já viu alguns filmes? As coisas tem até um vídeo, acho que foi ano passado do musical, né? Foi colocado aqui, a coisa foi surgindo, algo espacial, aquela coisa maravilhosa ali, a gente vai se empolgando com aquela situação, com aquele momento ali. Mas de início, pensarmos que Deus falou e colocou, né, no princípio que Deus fez a terra era sem forma e vazia, e Deus falou assim, haja luz, e houve luz. Então você já pensa já no clarão. Nas primeiras ações de Deus ao falar, Ele já começa a desenvolver que, por haver um caos, Ele já começa a colocar ordem. Então ele já começa com a luz. Haja luz e houve luz, pelo poder da sua palavra. Mas há alguns textos nesse mesmo início da Bíblia que Deus não criou. Por exemplo, haja os animais, as plantas, e animais e plantas foram surgindo. Mas antes disso ele fala assim, terra, produza esse tipo de animal, de vegetações, ou de vegetação. Então Deus deu uma ordem à terra, e a terra produz. É diferente dele falar assim, cachorro, surja,
Gato, venha. Leão, apareça. Não foi desse jeito. Alguns pensam que foi assim. Mas ele vai declarar, nós vamos ler daqui a pouco, que ele deu uma ordem à terra. E a partir dessa palavra sobre a terra produziu, a terra gerou. Amém até aqui? Você não deu amém que você está com dúvida. Mas no final você vai ver, a dúvida vai embora. Amém? Amém. A dúvida já foi embora. Deus criou os céus e a terra. A ordem começou ali. E eu quero ir devagar aqui para não acelerar algumas questões importantes. Quando Deus, como eu te falei, ele chegou nessa parte aqui, Deus ele vai estabelecer sobre a terra uma ordem. E nós somos pó da terra. Então quando Deus olha para você, Deus olhou para você antes, ele já determinou algumas questões que você precisará fazer, produzir, executar. Não vai surgir do nada. Não tem como eu pegar um anjo, né? Tem que você toca muito melhor que um anjo. Toca aí, anjo, a bateria. Imagina se fosse agora, né, irmãos? Mas o Felipe é o homem que Deus mandou para tocar hoje aqui. Então Deus já deu a ele algumas habilidades. Essa terra começou a produzir, aprender, desenvolver, estudar. Aí ele chega aqui e ele toca o instrumento. E nós somos felizes com isso. Amém? Então tem certas coisas que Deus já colocou sobre a terra, na terra. Deus pôs na terra, irmãos, as sementes e a capacidade para gerar cada flor, árvore e fruto. Mas sabemos que isso só iria acontecer após as chuvas. Mas as sementes já estavam lá. Então o que Deus faz? Olha, ele criou todas as coisas, céu, terra. Ele fala à terra, produza, mas a terra não podia produzir. Olha que coisa. Porque a terra só iria produzir quando tivesse chuva. Diga assim, chuva. E depois da chuva, alguém precisaria cultivar, cuidar desse solo. Então são duas ações. Chuva e alguém para cuidar. Então Deus não tinha feito isso ainda. Então nós estamos percebendo o cuidado de Deus e ao mesmo tempo a direção de Deus para que as coisas sejam cuidadas, inclusive pelo ser humano que ele iria criar, ele iria formar. Então, em primeiro lugar, o segredo do jardim nos mostra o poder da voz do Deus Criador. Gênesis 1 vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. O poder do Criador foi revelado pela palavra. No seu falar as coisas foram sendo criadas. Então ao som da sua voz, a ordem se fez presente no caos. Diga assim, ao som da sua voz, a ordem se fez presente no caos. A pergunta que não quer calar: como é que eu coloco ordem no caos? Tem que falar. Tem que falar o quê? Quem falou aqui? Deus, irmãos. A palavra de Deus, a voz de Deus falou, ele falou e ele pôs ordem no. Então tem um caos. Você imagina Deus, é um caos, isso aqui está uma bagunça, isso aqui está uma desordem, isso aqui está não sei o quê, isso aqui não tem jeito, melhora? Não. Ao som da voz de Deus, a ordem se fez presente no caos. Não existia ordem, não existia a voz naquele contexto, naquele momento. Deus começou a falar e o caos começou a se mexer. Presta atenção nisso, igreja. A igreja, ela é voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Quem disse isso? Diga João Batista. Mas quem era o clamor dentro dele? Diga Deus.
O clamor era de Deus dentro do profeta, e o profeta, a boca de Deus, fala ao povo. E por isso que o povo não conseguia mais ficar nas aldeias, nos vilarejos. O povo já estava cansado de religiosidade dentro da sinagoga. Então agora o povo começa a sair da cidade e começa a ir para o deserto, porque lá tinha uma voz. Irmãos, o caos se transformou em ordem, porque o som da voz de Deus, ninguém poderá resistir, nem mesmo o caos. E eu preciso que você creia nisso comigo nessa manhã. Ao som da sua voz, as palavras do Criador trouxeram vida na terra. Ao som da sua voz, a fé alcança o meu ser. Romanos 10, 17. A fé vem pelo e o ouvir a palavra. Por que que tem gente que está sem fé? Porque está ouvindo e vendo o caos. É só o caos. É só o que está acontecendo de ruim. É só o que não presta. É só o difícil. É só o impossível. São só as dores. São só os problemas. É só a crise. E Deus está, eu sou a voz. A minha voz, o som da minha voz é como o som de muitas águas. Aonde tem sequidão, as águas vão começar a jorrar. Aleluia! Ao som da sua voz, a majestade e o seu poder se revelam. Salmo 29. Irmãos, a Bíblia diz que a voz do Senhor é poderosa, é majestosa. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando Deus fala, a sua majestade, a sua essência está nessa palavra. Ou seja, não pode sofrer alteração e ser mentirosa. Se Deus fala e não fosse verdade, toda a majestade dele acabaria. Então Deus, quando está falando, ele está saindo da sua palavra majestade, glória, poder. Irmãos, um parênteses aqui. A gente começa a cantar aqui. Às vezes você chega aqui meio jururu. Quem já chegou, não hoje, tá? Isso já aconteceu lá atrás, mas não hoje. Mas quem já chegou aqui alguma vez, antes de 2025 virar, meio jururu na igreja? Levanta a mão assim. Eu imaginava. Esse ano ninguém chegou jururu aqui. Aí você chega daquele jeitinho, né? Tá ali o Gabriel tossindo, meu Deus do céu. Aí você está aqui cantando. Aí você está cantando, o Gabriel não consegue cantar, porque ele está tossindo hoje. Quem está no altar, irmãos, está fazendo o quê? Está sendo uma voz de quem? De Deus, irmãos. Aí ele está cantando aqui, aí tem alguém lá, mas como é que eu vou cantar que ele é santo, que ele é poderoso, que ele cura, e eu estou aqui doente, tossindo, estou mal. Seja curado, erga a mão para cá. Essa tosse vai embora hoje em nome de Jesus de Nazaré, diga amém. Aí o povo está aqui cantando, a Bela está assim, nossa, o Gabriel está mal, né? Nossa, mãe, vai um menino de música também, deve ter tomado lá sorvete, picolé, está tudo ruim, vai melhorar a garganta dele? Mas aí de repente tem aqui um povo que os vossos filhos e vossas filhas vão o que, irmãos? Profetizar. No altar tem jovem, tem adolescente, tem idoso, tem adulto profetizando sobre a igreja. Então eles estão cantando o quê? Ele é a cura. E aí a Bela está vendo o Gabriel tossindo. Ela está dizendo, ele é a cura, ele é a cura. Ela está declarando o quê? O som da voz de Deus é o Yahvé Rafa, o Deus que cura. Aí passa o final do culto, o Gabriel não está mais tossindo. Aí você que estava desanimado, você sai daqui estufando o peito. Eu quero agora um endemoniado para fazer libertação. Eu quero agora um homem que eu vou abençoar, eu vou ser generoso. Por quê? Você chegou de um jeito, mas nesse altar aqui e na igreja, os escalados, até os membros da igreja, obviamente, eles estão o quê? Ativados em Deus, eles são vozes de Deus. Então chega alguém desanimado, vai ter que sair animado. Chega alguém frustrado, vai ter que sair daqui o quê? De pé. Chega alguém aqui meio, puxando a perna, vai sair daqui correndo. Porque a voz de Deus se faz presente em um lugar, Deus se manifesta por meio da sua voz também, diga amém. Então, a voz de Deus, ela não faz só isso, mas ela corta os céus com raios flamejantes. Deus dá um comando lá e desce como um raio aqui na terra. Mas a voz de Deus faz tremer o deserto. Uau! Isso são textos bíblicos. A voz do Senhor traz ensino. Eu quero que você também dê um glória agora, tá? A voz de Deus traz ensino
para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus! Então nós não precisamos ficar, Deus, só atinja essa parte aqui. As instruções eu sei, correção menos ainda, disciplina, nem pensar. Não, irmãos, a voz de Deus é completa. É que nós fazemos separações do que queremos, precisamos, daquilo que Deus, daquilo que em Deus é. Deus é a voz. Deus é o Todo-Poderoso. É por isso que Gênesis 2:7 vai dizer assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha que lindo. Deus foi falando e foi criando. Aí ele diz: terra, produza. A terra produziu. Mas quando ele foi encostar no homem, foi diferente. Quando ele foi falar do homem, da humanidade, homem e humanidade, ele não falou simplesmente. Ele não soprou simplesmente. Ele tocou. Tem coisas que Deus fala, tem coisas que Deus dirige, mas tem situações que Deus toca. Irmãos, olha a belezura disso. Deus olha e fala assim: eu poderia falar, Adão, vire gente. O pó, irmãos, ia começar sozinho. Efeitos de Hollywood. Já viu? Efeitos do IA. Começa aqueles filmes, né? Assim? Sim ou não? Aí começa aquela coisa louca lá. Irmãos, Deus não precisou nada disso. Deus não queria isso. Deus falou assim: eu vou pôr a mão na terra que já tem semente e eu vou formar o homem do pó dessa terra. Grave bem isso. Deus podia falar, mas Deus pegou a terra com semente, que ele já tinha dito, terra produza, pegou dessa terra, desse pó e colocou no homem e começou a formar. O texto diz, Deus formou. E esse tema aqui no hebraico, irmãos, é da forma, é como se fosse o oleiro, em Jeremias 18, moldando, dando forma ao homem. Ou seja, não foi de qualquer jeito. Foi o toque, o DNA, as digitais, a essência de Deus, imagem e semelhança dele o criou. Eu não sei o que significa isso para você, mas o Criador, pôr a mão na criatura, sendo que não pôs nada mais, só no homem. Isso é forte ou não é? Então você pode olhar para você e falar assim, uau, tem digitais aqui de Deus. Nossa, tem sementes aqui que Deus pôs dentro de mim. É forte ou não é? É forte. Quando Deus criou o homem, Ele optou por suas mãos, mas Ele também soprou o fôlego de vida. O homem já estava pronto, como se fosse um poste, ali, uma imagem. Aí Deus falou assim, se eu não soprar o meu hálito, essa palavra no hebraico é hálito. Deus não fez assim, ó. Deus fez assim, ó. Já viu aquele hálito de house? Você tem noção do que é o hálito de Deus? Eu estou sendo bem específico para você se desconectar desse mundo. A gente se agarra, irmãos, à tempestade, a tsunamis, a gente se agarra à voz de todo mundo, mas a gente esquece da voz de Deus que é poderosa, e a gente se esquece do hálito de Deus que é poderoso e trouxe fôlego de vida. Tem alguém aqui comigo? Você está se sentindo sem fôlego? Imagina, pensa agora, vai para a fé, caminha na fé, experimente o fôlego, o ruá, o hálito de Deus vindo sobre a tua vida. Uau! Isso é poderoso para mim, né, pastor Gilberto? Uau, peguei esse uau teu aí, pronto. Jeremias 1,5 vai dizer assim, ó, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. E o designei profeta às nações. Antes de Então eu posso pegar esse texto aqui e aplicar isso na própria criação. Antes de Deus formar Adão, Deus desejou dentro dele.
arranca um projeto de Deus do coração de Deus, irmão. Então Deus deu forma sem ninguém ver. Deus deu origem sem ninguém presenciar. Deus startou sem ninguém contemplar. Você está entendendo comigo? Tem coisas que ainda não aconteceram porque você não enxergou. Tem coisas que a igreja não está experimentando e descobrindo porque ela não foi atrás de Deus e buscar de Deus. E às vezes, descobrir o que Deus já pôs dentro dela. Essas sementes gloriosas aqui. E aí eu fiquei abismado quando eu li esse texto, porque como é que alguém pode ser a favor ao aborto? Você que é a favor do aborto, ou você que prega aborto, ou defende alguma coisa relacionada a aborto, você está contra esses dois princípios bíblicos aqui. Isso é muito sério. Porque a Bíblia diz que antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Traz isso aqui para uma criança que está lá, é o feto, mas é uma vida, mas ainda não tem tantas semanas, mas é uma vida. Quem é você? Quem é aquela pessoa para retirar e fazer um aborto? Se Deus derramou o propósito de dar vida àquela criança, quem é o homem e a mulher que vai tirar? Está comigo aqui, igreja? Então quando alguém fala assim, eu sou dessa área e eu defendo isso aqui, porque é isso, isso e isso. Leia esses textos para essa pessoa, fala a palavra. A Bíblia diz, meu amado irmão, a Bíblia diz, pessoa, a Bíblia diz, cidadão, que antes de você ser formado, Deus desejou antes no coração dele. Irmãos, Edmé Williams falou uma coisa que chocou meu coração. Ela disse assim, eu nasci de uma situação, o testemunho dela é incrível, totalmente improvável. E às vezes uma criança nasce antes do casamento, uma pessoa violenta uma mulher e a criança nasce, e alguns têm a capacidade de falar assim, essa criança está amaldiçoada. Se a criança veio, tem propósito, está fora do tempo, então se conserta, pede perdão, casa e vida que segue. Nós pregamos o quê? Tenha filho no casamento. Mas quando uma criança nasce, não diga que ela é amaldiçoada, não. Criança carrega propósito de Deus. Eu tenho duas, até as gêmeas aqui. Meu Deus, elas foram juntas com o envelope na mão, entregando. Aí você olha para uma coisa, não tem propósito, irmãos. Eu olhei para trás, elas com a Bíblia aberta em Coríntios. E lendo, a Miriam lendo aqui, elas assim, ó. Eu sou observador. É a belezura de Deus. Ele vai deixar e vir nas criancinhas. Aleluia, irmãos. O nosso nascimento não foi um acidente. Nosso nascimento é um propósito. Independentemente, grave quem está aqui nessa manhã pensando assim, eu fui um acidente. Independentemente do cenário que você veio, entenda que uma vida, ao ser gerada no ventre, veio para cumprir um propósito. Diga assim, uma vida gerada no ventre, veio para cumprir um propósito. Glória a Deus. Número 2. O segredo do jardim, eu preciso entender que Deus concedeu à terra a capacidade de gerar e produzir. Então, a primeira coisa, o poder da voz de Deus. Deus estava lá, Deus falou. A segunda é que Deus concedeu à terra, Ele liberou sobre a terra essa capacidade de produção, de produzir, de gerar. Deus vem, irmãos, e planta no jardim, no Éden, um jardim. Veja, tem gente que confunde Éden sendo o jardim. Mas a construção, Deus pôs o jardim no Éden. Então, Éden não é jardim, é um ambiente, um espaço, uma região, e lá dentro Ele colocou o jardim. Grave isso, porque isso vai fazer sentido, muito sentido no final. E lá nesse ambiente, quando Deus pôs o homem no jardim, Ele colocou o que lá? A provisão dEle. Então Deus não coloca e solta. Lá Ele já tinha criado, Ele colocou sobre a terra, Ele colocou no homem as sementes, Ele deu voz, Ele soprou o fôlego de vida, e lá no jardim Ele derramou provisões.
Quando Deus plantou o jardim, ainda não havia, como eu falei para você, brotado nenhuma planta, porque ainda não tinha chovido sobre a terra. Então nós precisamos do quê? Que a terra receba a chuva. Olha Gênesis 1, 24. Então Deus disse: produza a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Produza a terra seres vivos. Ele está ordenando para quem? Para a terra produzir, de acordo com a sua espécie. Então, se a terra ia produzir um animal, os animais iriam acontecendo naturalmente ali a partir da terra. Se era vegetação, a vegetação viria a partir da terra. E ele vai dizendo: animais rastejantes, animais selvagens, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Gênesis 2, 5 vai dizer assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo. Presta atenção nisso aqui. Jardim, no Éden. Agora tem outro ambiente. Campo, diga assim comigo: jardim, Éden, campo. São 3 ambientes, amém, irmãos? Está comigo aqui? Então ele diz assim, ó: nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. A terra tinha poder e capacidade para gerar a partir de uma ordem de Deus. As sementes estavam na terra porque Deus havia ordenado. Deus sempre vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Então a parte de Deus era pôr a semente na terra e desenvolver o que eu já falei aqui para você. Só que 2 coisas faltavam: chuva e alguém para cuidar. Você tem noção de que Deus conta com você aqui na terra? Será que a igreja hoje tem tido essa percepção de que Deus, Ele quer contar comigo? Deus quer que eu seja um instrumento. Paulo fala isso, sermos instrumentos dEle. Mas isso, irmãos, só aconteceria se a chuva caísse. Irmãos, quem é que mandaria chuva sobre a terra? Você não tem poder de mandar chuva, mas Deus tem. E essa chuva iria produzir, fazer a terra produzir. Ou seja, o potencial dessa terra seria ativado através da chuva. O potencial dessa terra seria ativado pela chuva. Fala assim comigo: o potencial dessa terra seria ativado pela chuva. Chuva vem da onde, irmãos? Agora só uma palhinha para os próximos pontos. O Espírito Santo veio da onde? Então vai pegando aí já. Está entendendo já alguma coisa? Amém? Deus não vai dar uma ordem para alguém produzir o que não tem capacidade de produzir. Deus, ao falar, produza, é porque a sua palavra é verdadeira, é real e vai produzir. Deus não vai falar assim: João, produz aí. Mas cadê a capacidade dele? Cadê a semente? Se não tem, não vai produzir nada. Então Deus não vai te pedir nada sem que Ele coloque e faça primeiro. Da mesma forma, acontece com a nossa vida. Deus não vai nos capacitar, Deus não vai fazer muitas coisas em nós, porque Ele já pôs as suas bênçãos, suas sementes dentro de nós. Tem gente falando assim: não que Deus faça, não que Deus haja, não que Deus declare, não que Deus... Não, tem que ser com Deus esse negócio, mas Deus já liberou. É igual quando a pessoa fala assim: Senhor, me abençoa, Senhor, derrama sobre mim, Senhor, faz em mim, Senhor. Aí você vai ler Efésios capítulo 1, verso 3, e Ele nos abençoou com todas ou uma parte. Todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então você está orando por bênçãos, sendo que Ele já liberou. O que eu tenho que fazer, pastor? Descobrir, acessar, entrar, ir na direção dele. Você, Senhor, agora eu preciso saber do tempo, do modo, do discernimento para isso aqui, Senhor. Eu quero. Deus não vai fazer algo sem que você esteja preparado, inclusive para fazer. Tem gente que diz assim: eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus falou assim: você ainda não está no ponto. Calma. Mas tem gente, irmãos, que já passou do ponto. Já torrou tudo. O fogo já queimou tudo. E a pessoa está assim: Deus, fala comigo, será que? Não, Ele já falou. Ele já deu todos os 387 mil sinais que você pediu. Então você só precisa fazer, ir na direção dEle.
A Bíblia diz, irmãos, em Eclesiastes 3:11, que Ele pôs a eternidade dentro de nós. Tira 1 trilhão de anos da eternidade, a eternidade continua sendo eternidade. Agora tira os teus 120 anos no máximo, o que você vira? Passado, legado, história. O que nós vamos fazer nesses 120 anos, se é que vamos chegar a 120? O que Deus depositou em nós, irmãos. Deus já fez, Deus já derramou. Joel 2:28 diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Quando vem a chuva, a unção de Deus, as sementes benditas germinam. Entra aqui comigo, igreja. O potencial dentro de nós é ativado. Você só tem as sementes, mas quando a chuva vem, o Espírito vem, o derramar de Deus vem, derramarei, é chuva, torrente dos céus, essa chuva caindo sobre esse solo, sobre essas sementes, o que é que vai acontecer? Vai germinar, as palavras vão dar vida, agora você estará totalmente cheio e transbordante dessa ação do Espírito de Deus. Irmãos, para frutificar, para florescer, tinha que ter chuva. E essa chuva viria sobre o solo, sobre uma terra que Deus já tinha posto a sua semente. A prova disso aqui é quando Pedro, o Pedrão, eu estou falando que Deus já deu poder para gerar. O Pedro tinha a semente, ou as sementes. Pedro era um recipiente de Jesus Cristo. Mas Pedro ainda não tinha pregado o Evangelho. Então o que o Espírito Santo faz? Jesus fala assim, ele nega, ele some, Jesus restaura, e agora ele fala assim, Pedro, você vai para Jerusalém. Irmãos, na linguagem atualizada do pastor João seria assim, Pedro, pelo amor de Deus, sai daqui, e o teu destino é Jerusalém, e tu vai esperar a chuva cair. Está entendendo, igreja? A chuva era uma ação do Espírito de Deus. Pedro, eu coloquei em você 3 anos a minha palavra. Eu forjei, eu formei, eu coloquei todo o potencial em vocês. Eu já coloquei a palavra aí dentro, eu já coloquei a minha verdade, eu já instruí vocês, eu já coloquei o poder da vida e da morte, da ressurreição dentro de você. Eu já te perdoei, eu já ensinei o que é perdão, eu já ensinei o que é vida, eu já ensinei o que é frutificação, eu já ensinei o que é pregar para os gentios. Eu já disse que não tem nem grego nem gentios, agora não tem judeu, agora tem o meu nome e vai juntar esse povo e vai ter conversão. Pedro, eu já pus tudo isso dentro de você. O que é que Pedro precisava? Obedecer a palavra, entrar naquele cenáculo, no 2º piso, e esperar e dizer, faz chover, Senhor, sobre essa terra, desce o teu Espírito, desce o teu Espírito, desce o teu Espírito. 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus, o Espírito desce em Atos 2, Pedro é cheio daquela chuva, os discípulos são cheios daquela chuva, aquela terra começa a germinar, aquela voz começaria a pregar, e quando Pedro prega, 3.000 conversões acontecem no primeiro momento, irmãos. Irmãos, nós precisamos entender que Deus pôs as sementes dentro de nós. Ele só precisa do Espírito Santo. E quem tem o Espírito de Deus aí, dá um glória. Irmãos, já está tudo dentro de nós. Já está aqui, irmãos. A unção de Deus me leva onde jamais eu iria. A chuva de Deus, quando cai sobre uma igreja, ela faz o que ela jamais fez. Quando a chuva de Deus vem, eu entendo que eu serei o que eu jamais fui. Precisa ter essa verdade, irmãos. Irmãos, eu contei já algumas vezes aqui, e Deus me deu essa ilustração, me fez lembrar essa ilustração. Eu fui para o Pará, de novo agora a 5ª vez, 4 meses sem chuva. Irmãos, o solo duro, igual uma rocha. Mas eu fui lá há 4 anos atrás. Quando eu cheguei há 4 anos atrás, irmãos, eu olhei para a terra, eu fui comprar tomate, para fazer a salada do retiro dos jovens, junto com o líder. Quando eu cheguei, tinha um cara borrifando, matando os bichos, as pragas naquelas plantações.
um tomate que nasce assim, o tomate estava desse tamanho, eu falei assim, não, isso aqui é o que vocês vão comer, não tem como crescer mais, a terra não produz mais nada. Irmãos, aquilo gerou o inconformismo no meu coração. E eu falei assim, mãe, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, eu nunca vi isso. E eu estou voltando, irmãos, eu estou vendo que aquele chão parecia asfalto, só a terra por cima. E eu falei assim, isso aqui é o quê? É terra, pastor, terra dura. E eu falei, meu Deus. Quando eu cheguei no retiro, eu levei a juventude, irmãos, ao inconformismo junto comigo. Eu falei, quem nasceu nessa terra aqui? Todo mundo da juventude. Tinham mais de 150 jovens. Eu falei assim, quem aqui está chorando e vendo o desespero de uma terra que está há 6 meses sem uma gota d'água? Irmãos, pouquíssimas mãos levantaram. Você está entendendo como é que a gente vai se acostumando com a terra seca? A gente vai sendo engolido por essa sequidão do mundo. Mas Deus, eu entendi de Deus que estava gerando algo em mim. Filho, eu quero derramar chuva. Então você vai levar esse povo para clamar por chuva sobre essa terra. Irmãos, eu só vi chover na Bíblia uma vez, com um profeta orando. Elias orou, a chuva parou. Elias orou, a chuva voltou. Elias orou, o fogo desceu. Você sabe quem foi Elias? Como é que você chega para um povo que você nunca viu na vida e fala assim, vamos orar que vai chover? O que você acha? Ou tu tem fé, e se não der certo, você já está direto no aeroporto. Você não ser apedrejado. Irmãos, a gente levou a juventude a um clamor. A gente não determinou para Deus. Nós falamos assim, Senhor, Tu és o Deus que criou a chuva. E Senhor, nós estamos vendo uma terra que está gemendo. Senhor, nós cremos no poder da Tua palavra. Do mesmo jeito que o Senhor fez secar sobre aquela Israel 3 anos, Senhor, o Senhor também fez chover. Senhor, o Senhor deu uma palavra. Eu creio que o Senhor deu uma palavra para nós aqui. Irmãos, foi um clamor dentro da quadra. Pensa os jovens em pé assim, adorando, declarando. Irmãos, isso era meio-dia. Quando deu 5:30 da tarde, nós já tínhamos saído. O ônibus não conseguiu sair da chácara, porque o nível da água tinha subido 1,5 metro acima da terra. Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir Jesus aí? Até hoje eu vou lá. São 5 anos de amizade. Mas eu sou curitibano. Sou carioca, moro em Curitiba. Mas não interessa se você é de um estado e está morando em outro. Você é cidadão do céu. E quem é cidadão do céu tem que enxergar a chuva onde tem terra seca. A tua cabeça está no céu, mas os teus pés estão na terra. Então eu preciso crer, eu preciso clamar, eu preciso entender isso aqui. E aí voltou a cultivar, voltou a germinar, brotou. Irmãos, Jesus, ele fez tudo isso. Terceiro, o segredo do jardim. Toda a Bíblia, ela aponta para Jesus, sua obra e cruz. Quem lê a Bíblia vai ver o que eu estou falando da voz, vai ver o gerar do Espírito, segundo ponto, e vai ver isso aqui. O segredo do jardim na pessoa de Cristo. Precisamos entender que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, quando a Bíblia aponta para... Eu quero chamar a banda, podem vir. Eu vou apontar para Cristo. Deus levantou os patriarcas. Deus levantou os seus profetas. Deus construiu símbolos como tabernáculo, sempre apontando para Cristo. Amém? Então toda essa declaração, esses apontamentos vieram lá do Gênesis. Tanto que João 1 vai dizer que no princípio era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Cristo, Logos. Então isso já estava com Deus lá na origem. Lê Gênesis, lê João. Gênesis, João é o Gênesis de Deus no Novo Testamento. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente entende que o testemunho de profecia viria Cristo. Não tem como ser outra coisa, era o testemunho de Cristo. Os altares na Bíblia estão voltados para o Oriente. Todo altar levantado na Bíblia estava voltado para o Oriente. A origem da luz, o sol. Você lembra que quando Daniel está dentro daquele palácio, ele é proibido de orar, ele abre a janela, para onde é que ele está olhando? Para o templo de Jerusalém. Então Daniel levanta um altar, olhando para lá, e da onde que estava vindo o sol? De lá.
Quem aqui já viu o nascer do sol? É lindo, não é? E o pôr do sol? Nós fomos agora na trilha, coisa sensacional de novo. Eu paro, irmãos, a gente chora, eu fico doido, eu fico emocionado. Que coisa linda. Gênesis 2, 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou sobre seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Banda do Oriente. Ali pôs o homem que tinha formado. O primeiro jardim foi um altar de Deus para se encontrar com o homem. O segredo do jardim, a primeira coisa do segredo do jardim, além da voz do gerar, é que Deus construiu um altar para que ele tivesse um relacionamento com Adão. Esse foi o primeiro altar a ser construído. Quem construiu o primeiro altar? Diga Deus. Deus construiu o primeiro altar no jardim. O jardim foi plantado no Éden, na banda do Oriente, voltado para o leste. Todo o altar, como eu te falei, foi construído para o Oriente e para o leste. Irmãos, o templo de Salomão era voltado para o leste. O Santo dos Santos para o Oriente, onde o sol nasce. Todas as construções onde tinha altares, essas construções eram voltadas para o leste. Elas eram voltadas para o Oriente, onde o sol nascia. Isso é tão importante você entender nessa manhã aqui, que vai fazer todo sentido com a vinda de Jesus. Sabe o que o jardim representa aqui, irmãos? Sabe o que esse jardim está representando aqui em Gênesis 1? O Santo dos Santos. Deus criou um jardim, pôs um jardim dentro do Éden, e disse assim: o lugar da intimidade, meu filho, é comigo, eu e você aqui nesse jardim. Não foi o homem que construiu o jardim, irmãos. Não foi o homem que construiu o Éden. Não foi o homem que construiu o campo. Foi Deus, irmãos. Deus fica assim, é agora. Eu vou construir um jardim, que vai ser o altar, e eu vou, todos os finais da tarde, na viração do dia, do pôr do sol, ó, nascer do sol, Oriente, e o pôr do sol, eu vou descer para conversar com Adão e Eva. Como é que você me diz, eu escolho buscar a Deus? Só que Deus construiu o altar primeiro. Eu não consigo, pastor, é muito difícil. Deus fez primeiro. Eu não sei amar, Deus amou primeiro. Eu não consigo perdoar, Cristo perdoou primeiro. Eu não sei andar a segunda milha, Cristo foi até a morte, morte de cruz. Eu não sei fazer, Ele já pôs em você. Irmãos, Deus, Ele se manifestou naquele lugar, porque Ele também construiu um altar. O que significa Éden, pastor? Delícias de Deus. Essa palavra Éden não tem tradução para o hebraico, em transliteração. Essa palavra, ela é única, em todo lugar. Éden, é Éden. E sabe, Adão não entendeu que a maior delícia do jardim era a presença de Deus. Irmãos, o texto vai mostrar para nós que quando Eva comeu do fruto, Adão não estava no jardim. Jardim estava lá o fruto. A serpente, ela estava onde? Para envenenar o coração de Eva. Dentro do jardim. Cadê o Adão no jardim? Adão estava longe. Então a culpa da mulher ter comido aquele fruto é do homem. Porque o homem tinha que proteger o jardim. Está entendendo aqui, sacerdotes? Tem mulher sofrendo, sendo arrebentada, porque nós homens saímos do jardim. A culpa não é dela. Ela foi enganada, se deixou. Tem parcela. Mas o homem tinha que estar no jardim. Deus estabeleceu o homem. Deus criou primeiro o homem. Você vai cuidar disso aqui. Você vai proteger isso aqui. Você vai cultivar isso aqui. O jardim é tua missão, Adão. Mas ele abriu mão das delícias. E por algum motivo ele sai. Quando ele volta, a Eva está oferecendo. Come, come, é boa. A fruta é boa. E ele come. E aí, irmãos, Deus vem no mesmo instante, no mesmo momento das tardes. E quando Deus olha e fala assim: Adão, Eva, onde vocês estão?
Estamos escondidos, estamos nus. Quem disse para vocês? A gente comeu do fruto. Aí Deus amaldiçoa aquela serpente, ela rasteja sobre o ventre, comendo pó, e Adão e Eva são expulsos do jardim. Presta atenção, Deus não vai nos pedir nada, sem que antes Ele não tenha feito. Deus não vai te pedir nada, sem que antes Ele tenha feito. Isso precisa estar gravado no nosso coração. Por isso, foi nesse jardim que Deus construiu, em quarto, os braços do rio, que fluía do Éden e irrigava o jardim. O que tem nesse jardim, pastor, tão especial? A presença de Deus está lá. Então, quando Deus estava lá, a presença dele era aquele altar, aquele relacionamento, como eu já falei, de frente para o altar de Deus, está de frente para Deus, era o jardim. Imagina um jardim, Deus passeando, Deus se manifestando. E o que tem no jardim? No jardim, Gênesis 2, 10 a 15, vai dizer que no Éden, nascia um rio que irrigava o jardim. E depois se dividia em 4. O nome do primeiro, Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. E depois vai ter o Gion, Tigre e o Eufrates. Irmãos, eu vou fechar aqui, nesses 4 rios. Nesse rio que se desemboca em 4 braços. Um rio, 4 braços. Amém? Estou acabando. O jardim precisava ser irrigado. Então Deus colocou uma fonte para irrigar o jardim. Olha os detalhes de Deus. Não nascia do nada o verde, não. Ele trouxe água. O rio que começa no Éden vai irrigar o jardim. O texto mostra para nós o primeiro rio, Pison. Pastor, o que significa Pison? Plenitude e riqueza. A palavra Pison, diga assim, Pison, plenitude e riqueza. Irmãos, o número 7 na Bíblia tem a ver com plenitude, completo. Você tem lá em Isaías 11, os 7 Espíritos de Deus. Isso é falado lá em Apocalipse. O primeiro rio que saía do jardim se chamava plenitude. E o que isso tem a ver com Jesus? Fala de Jesus porque na plenitude dos tempos veio Jesus. Ele vai dizer, eu vim para que vocês tenham vida e vida plena. Jesus é a vida plena, Jesus é a autoridade plena. Ele vai dizer em Mateus 28, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos. O que é que tem a ver o rio Pison com Jesus? Vida plena, autoridade plena. Dentro desse jardim, Deus está mostrando assim, tem riqueza, tem plenitude, tem autoridade aqui, porque a minha presença está aqui. Deus agora está dentro de quem? De nós, irmãos. Então nós carregamos a plenitude de Deus, a pessoa de Jesus. Rio Gion, o que significa Gion? Romper. O segundo rio que percorre a terra de Cush é o Gion. Irmãos, nós temos que entender que no jardim, na presença de Deus, que tem essa autoridade, essa vida plena, para fluir, o que? Um romper, nada vai te deter. Quem está comigo aqui nessa manhã? Você entenda isso. Por que tem coisa te parando? Porque talvez esteja seco aí dentro, e você achando que está cheio. Só que o rio, o nome do rio, Gion, é rompimento. É um estouro. E eu preciso entender isso, irmãos, isso tem a ver com a igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja carrega esse rio de Deus, esse rompimento, aonde o rio de Deus corre, tudo vai ter que florescer. E esse rio está dentro de quem? Diga, de mim. Esse rio, irmãos, chamado Gion, que estava lá no jardim, não é literal em mim, mas isso apontando para Jesus. Jesus é o rio de Deus que vai jorrar uma fonte dentro do meu coração. Ninguém pode segurar o fluido do rio de Deus. Você crê que a igreja vai romper nos últimos dias? O tigre, rápido, velocidade. Há coisas que aparentemente você vai falar assim, meu Deus, está muito devagar. Presta atenção, Deus não tem pressa, Deus tem propósito e velocidade.
Quem tem pressa é o diabo, para te matar, roubar e destruir. Quando alguém fala assim, olha, que Deus vai começar a apressar as coisas para você, não ouça isso. Agora, você pode estar na velocidade de Deus. Andem devagar, sim, Senhor. Acelere o passo, sim, Senhor. Estou enfermo, para, vai ser cuidado. Mas quando você for curado, eu vou acelerar. Você vai andar, você vai correr, você vai fluir. Quem está entendendo isso aqui? E aí, diante desse cenário, eu preciso entender que 1 Reis 18, 40, pastor, tem base bíblica para isso? Tem, irmãos. O profeta que eu mais amo aqui no Antigo Testamento. A mão do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Você tem noção de que Deus fez assim, Elias, você vai correr mais veloz do que Acabe, que as carroças de Acabe. Irmãos, uma carroça andando na força. Deus não mandou a carruagem de fogo agora. Deus assim, você vai correr com essas pernas, porque eu coloquei você potencial, eu coloquei você semente, então você agora é hora de correr, você vai correr. Quem estava andando na velocidade de Deus? Elias. Quem estava acelerando? Deus. Irmãos, a igreja vai experimentar sim uma velocidade, porque Deus não tem pressa, mas Deus tem urgência sobre nós, e nos enviar para esses campos. O quarto e último, Eufrates, significa frutífero. Então eu fiz uma frase: quando estamos no jardim de Deus, em sua presença, a plenitude vai romper rápido e te tornará frutífero. Leia comigo assim: quando eu estou no jardim de Deus, na presença de Deus, a sua plenitude me faz romper rápido e me tornar frutífero. Você crê nisso? Fique de pé no seu lugar. Pastor, como é que o senhor fecha essa palavra? Eu fecho essa palavra. Adão foi para o deserto expulso. Caim matou Abel no campo. Falei isso na transição. Caim matou Abel no campo. Campo é lugar de morte. Campo é lugar das trevas. Campo é lugar de demônios. Adão e Eva vão para o campo. Morrem lá, no deserto. Acabou. Onde começou o ministério de Jesus? Diga, deserto. O primeiro Adão, acabou o ministério dele no deserto. O segundo Adão, o perfeito de Deus, começou por onde o outro terminou. Você está entendendo isso aqui nessa manhã? Jesus disse assim, eu vou começar por onde aquele primeiro Adão terminou. Ou decidiu terminar. Deserto. Lá o diabo estava tentando ele para matá-lo. Deserto. Lugar de morte. Os amalequitas atacavam no deserto. Pelas costas. Jesus vem no deserto. Vence Satanás com a palavra. Voz de Deus, palavra. Ele começa a andar no deserto, vence o diabo. E ele começa o seu ministério, chamando os discípulos, gerando neles vida, colocando sobre eles a plenitude, o romper, as sementes dele, ensinando todos eles. Agora, olha que lindo, irmãos. Aonde é que Jesus foi parar? Antes da cruz, um jardim chamado Getsemane, lugar de prensa. Ele está lá, ao segredo, seu suor saindo como gotas de sangue, a prensa está nele. Ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A vontade tinha que estar na cruz. O que Deus construiu lá no jardim, o altar. E agora, irmãos, vem o segundo altar. Cruz. O maior altar da história. Só que com uma diferença. O pai se separa do filho. Lá no jardim do Éden, o pai estava com o filho todos os dias. Mas na cruz, amada igreja, o pai teve que se separar do filho lá naquele altar.
Por quê? Porque Deus é luz e não há nele trevas. Então ele é morto lá, só ele. Mas irmãos, ao terceiro dia, louvado seja Deus por isso, ele ressuscita dos mortos. O túmulo está vazio. Vem Maria Madalena andando. Pastora Débora pregou sobre Maria da Madalena, que ouça isso. Maria da Madalena sai correndo e chega. Quando ela chega lá, quem está no jardim? Ela está conversando com quem? Com Jesus. E quem é Jesus? O jardineiro. Quem é o jardineiro? O dono do jardim. Quem? Você está comigo aqui? Isso para mim é muito forte. Porque ali, Jesus fala com ela e diz: vai anunciar. É por isso que essa música mexe comigo. Quando você abre a Bíblia, palavra, e você abre em João 20, você tem o quê? Ele vive, Ele reina, Ele governa, Ele é Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, aleluia! Ele é o grande eu sou. E é por isso que nós podemos cantar esse trecho com uma expressão nessa manhã aqui. Essa verdade vindo de Deus sobre nós. Aonde Ele está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. Você pode dizer isso aí para Ele: Senhor, eu te reconheço, o Senhor está vivo. Eu estou construindo de novo para esse altar aqui, da Tua presença, da Tua essência. Ah, irmãos,